Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que ainda não inscreveu nesse canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa palavra do começo ao fim. Deus vai falar ao seu coração. A palavra do dia para mim e para você, ela está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, do versículo 19 até o versículo 20, aonde a Bíblia vai nos dizer: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E ele envia Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Eu quero meditar com você nesse texto, nessa palavra, meus amados, aonde Pedro aqui está pregando sobre o arrependimento. Essa mensagem Jesus Cristo começou a pregar no ministério dele. Essa é a base do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. A boa notícia é que nós fomos perdoados. Cristo pagou pelo meu e pelos seus pecados. E nós recebemos esse perdão por meio da fé, quando nós ouvimos falar de Jesus e colocamos a nossa confiança nele. Por isso, Pedro aqui começa a dizer: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento no grego é metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade. Nós precisamos mudar a maneira de pensar. Nós devemos pensar da maneira correta para que nós venhamos viver, meus amados, de forma correta. Nós só podemos viver de forma correta quando a nossa mente é transformada. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia, meus amados, nos diz que é dado para mim e para você a mente de Cristo. A Bíblia diz ali em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, vai dizer que as coisas velhas ficaram para trás e nós nos tornamos uma nova criação, uma nova criatura, pela fé, quando nós colocamos a nossa confiança em Jesus. Por isso, Pedro está dizendo para mim e para você aqui que é para mim e para você se arrepender, que é para nós, meus amados, pararmos de pensar da maneira errada e pensarmos da maneira correta. O pensamento vai acabar definindo aonde você vai chegar. Provérbios 23:7, Salomão, ele vai dizer: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. A maneira de você pensar vai determinar aonde você vai chegar. Por isso é necessário que você renove o seu pensamento, renove a sua mente com a verdade da palavra de Deus. Jesus, meus amados, ele vai dizer ali em Mateus 12:34 que a boca fala o que o coração está cheio. E nós devemos encher o nosso coração com a verdade da palavra. Quando a Bíblia vai dizer coração aqui, meus amados, é o coração espiritual que está no interior do homem. Por isso ali Salomão vai dizer: como o homem pensa em seu coração, assim ele o é. O coração, meus amados, está conectado aí à mente do homem. Aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, vai ser aquilo que você vai viver. Por isso o apóstolo Paulo diz ali em Efésios 3:20 que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Você precisa aprender a controlar a tua mente, fazer a sua mente operar a partir da mente de Cristo. Você precisa renovar a sua ideia, os seus pensamentos, não pensar como a maioria, mas pensar, meus amados, através da palavra. E para isso acontecer, você tem que colocar a palavra dentro do teu coração. E isso acontece através, meus amados, da declaração. Quando você começa a meditar na palavra e declarar a palavra. Quando você começa a imaginar coisas grandes. Jesus diz ali em João 14:12, se nós crermos nele, nós vamos fazer as mesmas obras e obra ainda maiores. Então, doutrine a tua mente a acreditar nessa verdade. Imagine você fazendo as mesmas obras e obras maiores, porque Jesus diz que é possível. Não é pela tua força, mas é pela força e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, Pedro está dizendo: convertei-vos, porque o homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Ali em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer isso. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus,
porque para ele isso é loucura, e aquele que é espiritual compreende todas as coisas e ele não é compreendido. Aquele que é espiritual não é compreendido pelo homem natural, porque o homem natural só enxerga baseado nos 5 sentidos, baseado naquilo que ele pode ver, baseado, meus amados, naquilo que o olhar dele enxerga. Por isso Jesus ele vai dizer, se o nosso olhar for de luz, quão grande luz, meus amados, será o nosso corpo. Se for trevas, nós estaremos no meio de densas trevas. Por isso é importante você enxergar através da palavra. Elevar o seu pensamento ao nível mais alto. Não pensar como derrotado. Não pensar como um fracassado, porque os seus pensamentos vão tornar palavras e palavras vão tornar sementes que vão se tornar verdades na sua vida. Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte estão nas palavras e o que gostam de usá-la vão comer do seu fruto. Tudo começa com arrependimento, mudança de mente, mudança de mentalidade. Você ouve falar de Jesus Cristo, entrega a sua vida a Ele, entende que nele você é uma nova criação, você é uma nova natureza, que Ele deu para você a mente de Cristo e agora você pode operar a partir dessa mente. Você precisa entender que o velho homem, quando recebe o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, ele foi sepultado. E você ressuscitou o novo homem em Cristo, uma nova criação. Você pode examinar ali o capítulo 6 de Romanos, que vai estar falando isso que eu falei para você. Quando você recebe Jesus como único Senhor e Salvador, você está sepultando a sua velha natureza e você está nascendo para Deus. É o que Jesus diz ali para Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ali em João, no capítulo 3, você nasce de novo pela fé, crendo em Jesus, arrependendo, e passando, meus amados, a pensar de maneira correta, não pensando de maneira negativa, de maneira errada, convertendo, doutrinando a tua mente para a verdade do Evangelho. E tudo isso acontece com a leitura das Escrituras e quando você começa a ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17 vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Então tudo aquilo que você ouve gera uma fé, mas quando você ouve a palavra, a fé de Deus vai ser ativada dentro de você. E Pedro aqui começa a dizer, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Somente Jesus Cristo pode trazer refrigério. Somente Jesus Cristo pode trazer paz. Somente Jesus Cristo pode dar descanso para você. Por isso a Bíblia diz ali em Filipenses 4, no versículo 7, que a paz que vem de Deus, ela excede todo entendimento. Porque não é uma paz que pode ser recebida pelo esforço ou pelo mérito humano. Essa paz você recebe pela fé, crendo em Jesus, arrependendo, entendendo que em si mesmo não há capacidade para servir a Deus. Você precisa do Senhor, você precisa da ajuda de Deus, você precisa de Jesus. Quando você entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você não pode ir à presença de Deus se não for por Ele, toda a história muda. Aí você entende que toda a honra, toda a glória, todo o mérito é de Cristo e você crê nele. Então, meus amados, não há nada de especial em mim, não há nada de especial em você que garante a nossa salvação, mas é a nossa fé em Cristo, não é pelo meu trabalho, não é pelo seu trabalho, mas é pelo trabalho de Jesus que eu e você, meus amados, recebemos a vida eterna. É um presente que Ele nos dá. Ali o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, que pela graça de Deus nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de mim, não vem de você, é um dom de Deus, é um presente que Ele nos dá. E nós recebemos pela fé quando nós cremos em Jesus. Nós encontramos paz. Somente Jesus tem paz para mim e somente Jesus tem paz para você. Somente Jesus pode nos dar a vida eterna. Em João 3,16 a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos aqueles que creem em Jesus Cristo têm a vida eterna. João 3,18 diz que quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. O estado daquele que não crê já é de condenação. Ele só sai da condenação, ele só sai da morte para a vida
quando ele arrepende, quando ele crê em Cristo, quando ele para de pensar da maneira errada e começa a pensar da maneira correta. E a maneira correta é colocar toda a confiança em Cristo. E uma vez que você colocou a confiança nele, você entende que tudo é possível ao que crê. Você crê nele. Se ele diz que você vai fazer as mesmas obras e obras maiores, você vai fazer, porque é pela fé. Não é um mérito meu, não é um mérito seu, mas é mérito de Cristo. É Ele operando através do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Nós somos uma carta escrita, como o apóstolo Paulo diz ali em 2 Coríntios, no capítulo 3, ali no versículo 6. Não com tinta, mas com o Espírito Santo. Ele vai dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. É o Espírito Santo que dá vida para mim e dá vida para você. E nós recebemos o Espírito Santo quando nós mudamos a nossa mentalidade, quando nós olhamos para Jesus, quando nós tiramos a confiança de nós mesmos e colocamos a confiança em Cristo, quando nós entendemos a palavra, quando nós compreendemos qual é a nossa herança em Cristo e nós renovamos a nossa mente com essa verdade, nós vamos viver o novo de Deus para a nossa vida. Meus amados, Deus já abençoou você em Cristo. E quando você lê a Bíblia, você descobre qual é sua herança e você passa a tomar posse dela. É pela fé. Quando mais você descobre, meus amados, quem Cristo tornou você nele, mais abençoado você se torna nessa terra e mais abençoado você vai se tornar, porque você vai estar a sua eternidade junto com ele, pela fé no nome dele. No versículo 20, a Bíblia está dizendo, e ele envia Jesus Cristo que já dantes foi pregado. Amém? Jesus Cristo já foi pregado, mas quando você crê nele, meus amados, ele vem habitar dentro de você. Jesus diz ali em João 14, 23, que aquele que guarda os mandamentos dele, ele, o Pai, vai vir para dentro dele e nele vai fazer morada. E ali em João 6, 28, perguntaram o que eu devo fazer para realizar a obra de Deus. Jesus vai dizer, crê naquele que ele enviou. Você cumpre os mandamentos de Deus quando você crê em Cristo, quando você crê na palavra, quando você faz o que o centurião fez. Jesus, diga somente uma palavra e meu criado será curado. E Jesus liberou a palavra e ele saiu sem dúvida sobre a palavra. E Jesus diz, nem em Israel encontrei tanta fé. Faça como o centurião, firme na palavra, faça a obra de Deus, crendo em Cristo. Cumpra os mandamentos, dando a Jesus toda a honra e todo o crédito, colocando a tua confiança em Cristo. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração através do Espírito Santo. Os frutos do Espírito estão ali, Gálatas 5,22. Nós precisamos do Espírito Santo para frutificar, porque os frutos são do Espírito. Somente o homem que nasceu de novo, somente o homem que se arrependeu, que recebeu Jesus como único Senhor e Salvador, pode receber o Espírito Santo dentro dele. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas em Romanos 8:1 diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Os pecados que fazem separação são daquelas pessoas que não nasceram de novo, mas aqueles que creem em Cristo são perdoados e lavados no sangue de Jesus. Não há nenhuma condenação. Amém? Renove a tua mente com essa verdade e tome posse da tua vitória pela fé em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês agora. Pai, eu oro por todos que ouviram e receberam essa mensagem, que eles sejam iluminados, renovados, transformados pelo seu poder, pela tua graça, que o teu favor, Pai, abunde sobre cada ouvinte, Pai. Eu oro, Pai, para que a verdade das Escrituras seja revelada dia a dia na minha vida e na vida de todos que estão ouvindo essa palavra. É pela graça, é pela fé, não é mérito nosso, todo mérito é teu, Espírito Santo. Toca em cada coração e desperta em cada coração a fome e o desejo pela palavra e abra o entendimento no momento da leitura para que a palavra que for liberada ela entra e produza vida em nós para a honra e glória de Jesus. Amém.